inteligência artificial, nada. Eu leio muito agora sobre o assunto, voltando com os jogos de tabuleiro. Então eu tenho começado a pesquisar bastante sobre isso. A gente está trabalhando, nos últimos 2 anos, a IA está muito forte, assim, esse assunto de IA está muito forte. Eu tenho lido muito, pensando sobre, assim, por exemplo, as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas, voltadas para combater, de certa maneira, esse processo de homogeneização dos humanos, né? Que a gente está se tornando uma massa, cara. A gente está se tornando blocos que a IA está conseguindo dominar. Então, você vê muitas vezes o conteúdo que o seu algoritmo determinou, né? Você pensa, a curadoria do meu algoritmo, quem escolhe sou eu, porque eu sigo quem eu quero. Não, mas a primeira... Quem te disse que você que tinha que ver isso foi a IA, foi o algoritmo, de certa maneira, né? Então, eu pesquiso um pouco sobre isso, né? Mas eu vejo muito voltado na questão da política pública, do que os países estão fazendo hoje, pensando na política pública de educação. E aí, os dois assuntos se complementam, que, por exemplo... Esses dias eu li algumas matérias, por exemplo, um dos países que mais evoluiu na educação, a gente pode falar, são os países europeus nórdicos, né? Então vamos lá, um exemplo, a Suécia. A Suécia, esse ano, ela fez um grande investimento no quê? Em livros impressos. Ela foi na contramão do que tudo está sendo feito hoje em dia. Você vê hoje, por exemplo, o governo do estado de São Paulo, quase tudo digital. E qual é o problema, assim, de ser tudo digital na educação? Porque muitas vezes você vai desqualificar as decisões. O que é desqualificar as decisões? Quando você começa a trabalhar só por xizinho, você começa a fazer com que as pessoas ela tenha tudo facilitado, mastigado. Isso é ruim. Por exemplo, a gente hoje não escreve. A gente começa a digitar, parar essa palavra ali, você, já aperta ali, que ela já tem o corretor automático e a escrita automática. A gente não escreve. Então, as pessoas hoje não sabem escrever. As pessoas não sabem criar um texto, não sabem criar ideias. Então, quando você trabalha muito com o xizinho, você trabalha, por exemplo, com a tecnologia e vai trabalhar... as provas serão por múltiplas escolhas. Isso é um problema. Porque você vai desqualificar o poder de decisão. Então, o adolescente ele vai ver... Putz, eu tenho 4 chances de acertar. 1 em 4. Então, ele não vai estudar, ele não vai estar pronto para sair da escola, ir para uma faculdade e ter que gerir, e ter que aprender a fazer um texto. Entendeu? Então, você vê... A Suécia, por exemplo, que está tomando a dianteira agora de voltar com livros impressos. Porque favorece a escrita. A escrita é uma forma do quê? De você praticar a leitura, de você praticar e entender. Porque uma das formas de aprender, por exemplo, na escrita é o quê? Escrevendo. Uma forma de aprender jogos de tabuleiro é jogando. É a ação. E quando você tem muito facilitado, tudo mastigadinho, você acaba se tornando, como eu falei agora há pouco, uma massa homogênea, onde todo mundo raso e tem um conhecimento tudo por baixo. Então, esse é uma questão que eu pesquiso muito, sobre esse processo que a gente está tendo de homogeneização das pessoas, né? E o que as políticas públicas estão começando a ser feitas por isso. E agora você fala como que foi introduzido nos jogos africanos. Política pública, né? Estávamos no local certo, na hora certa. Então, é claro, tínhamos um know-how bom. Nós tínhamos um ponto na Avenida Paulista em 2015. Nós conhecemos o pessoal da SME, da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. E na época foi um cara que trabalhava lá dentro, o Egno. Sou muito grato a esse cara, porque esses jogos de tabuleiro aqui, esses 2 jogos, eles mudaram a história do jogo de tabuleiro no Brasil. Esses 2 jogos, eles mudaram a história do jogo de tabuleiro no Brasil. E, quiçá, e mudaram a minha vida também, tá? No Brasil, por quê? Porque eles introduziram um jogo, a ideia desses 2 jogos que eu mostrei no início da entrevista aqui, eu mostrei o jogo da Onça, que é um jogo indígena, e o Mancala, que é um jogo africano. A ideia desse projeto é a ideia da educação antirracista. Hoje é um tema que está sendo discutido em outras prefeituras. Por exemplo, eu já conheço projetos da educação antirracista de Ferraz, eu conheço o projeto da educação antirracista de Itaquá. Então, você vai pesquisar, você vai nas páginas da Secretaria de Educação de cada cidade, você vê que eles estão tocando esse projeto. A pioneira nesse projeto foi a Prefeitura de São Paulo, lá em 2015, com esse projeto da educação antirracista. Então, a ideia, o que era? Era você introduzir elementos de culturas diversas para que as crianças pudessem ter, desde cedo, o conhecimento. Porque lembra que eu falei, acabei de falar sobre você não homogeneizar o conhecimento, então não ficar muito raso. Então você dá a possibilidade da criança conhecer outros jogos, outras culturas. Ela não vai só para a escola para tentar aprender a escrever, que é uma missão também, mas que ela possa conhecer a cultura, que ela possa conhecer outros povos, que ela possa conhecer a cultura dos ancestrais dela, que ela possa conhecer a cultura do povo dela,
Com a mão na massa, né? Com a mão na massa. Então, a ideia desse projeto, você tem desde a primeira infância, onde as crianças são introduzidas a bonecas que você tem a diferenciação. Não tem só boneca branquinha, mas você tem a boneca negra. Você tem a boneca que tem vitiligo. Você tem a boneca que não tem um membro. Para a criança aprender desde cedo as diferenças. Então, e aí você vai seguindo por projetos onde a criança, por exemplo, vai crescer e vai ver jogos de tabuleiro. Onde ela vai ter a questão da cultura, vai entender sobre jogos africanos, ela vai entender a história dos jogos africanos. E a Mancala, na verdade, é um pontapé dentro das escolas de São Paulo dos jogos africanos, que tem muitas escolas que começam a introduzir outros jogos africanos, porque você tem uma variedade gigantesca de jogos africanos. A gente está falando de milhares de jogos, né? Que é um povo antigo. Você tem jogos também, muitos outros jogos europeus que podem ser interessantes também. Então, e aí foi introduzido esses tabuleiros nesse programa. E voltando lá, nós desenvolvemos os protótipos para esse programa. E aí fizemos os protótipos, demorou um tempo até acertar como que esse criador desse projeto queria. E aí a gente chegou. Então, por exemplo, quando nós fizemos a Mancala, o jogo africano, ele pediu, como eu falei lá no começo, que fosse cava côncava. Quando nós fizemos a onça, ele falou, eu vi uma vez vamos aproximar aqui, ó. Eu vi uma oncinha feita por um indígena, eu queria que ele fizesse igual a do indígena, esculpida. Então a gente foi. Aí nós tivemos que aprender uma técnica de esculpir na madeira. Então você vê aqui, que ela é bem detalhadinha, ó. Vamos juntar aqui, ó. É bem detalhadinha, toda esculpida, feita as pintinhas dela, são feitas com pirógrafo, sabe? Então foi um processo. Depois que nós fizemos esse processo de desenvolver esses protótipos, demorou um tempo, aí começaram a ouvir os primeiros pedidos, aí começaram a ter mais abrangência do programa. Aí teve a primeira fase, que foi mostrado para as DRE, que são as Diretoria Regional de Ensino. E aí depois, teve uma época em 2018 que houve um boom desse projeto, e aí vieram grandes empresas que aí, quando a gente está falando de quantidade grande, a gente está falando de Prefeitura de São Paulo, é muita escola que tem na rede municipal de São Paulo. E aí você está falando de muitos jogos de tabuleiro. Eu não consegui entrar nessas licitações gigantes, porque a gente está falando de que vinha empresa grande, com orçamento grande, com maquinário grande. Então, beleza, eu tenho uma produção artesanal, eu preservo muito essa característica do fazer o artesanal. Mas, enfim. E esses jogos se disseminaram para toda a cidade de São Paulo. Então, assim, por esse programa aqui, eu já consegui viajar toda a cidade de São Paulo. E sim, eu falo viajar toda a cidade de São Paulo. Viajar antes. Meu, São Paulo é muito grande. Eu conheço todo o extremo sul de São Paulo, Grajaú, Parelheiros, Nova Parelheiros. Eu conheço toda a Zona Norte, vários bairros da Zona Norte. Eu conheço a Zona Oeste, eu conheço todos os lugares de São Paulo. Toda semana, agora tá mais sossegado, final de ano as escolas estão parando, mas uma vez por semana eu vou a escolas, mostro o trabalho, que é um trabalho legal também, assim, de mostrar, porque aí você falou sobre jogos africanos, né? Hoje em dia eu pesquiso muitos jogos africanos, porque a Mancala faz muito sucesso. E aí, por exemplo, quando eu falei sobre como manter uma empresa, você tem que ter o quê? Essa sacada de ver o que vende, ver o que tem o mercado, né? E aí eu comecei a desenvolver, por exemplo, mais jogos africanos. Então, por exemplo, eu lancei agora um projeto de 5 jogos africanos. Eu fiquei pesquisando, aí, cheguei em mais de 30 jogos. E aí eu fui selecionando jogos que tivessem regras diferentes. Porque, por exemplo, variantes de jogo da velha africano, que o jogo da velha que nós jogamos é um joguinho simples, né? Aí você tem alguns jogos africanos que lembram o jogo da velha, que é aquela captura de linha A para vencer, né? Você tem umas 30 jogos africanos de alinhamento. Aí eu selecionei um. Aí jogo de trilha, selecionei outro, que lembrava o trilha europeu que nós jogamos no Brasil. Aí jogo de dama, selecionei uma dama africana, mas ela é bem diferente. Ela tem só a captura que lembra um pouquinho só, mas o restante das regras é bem diferente. Aí selecionei ela. Então foi um processo também. Ao longo dos anos, já conheci alguns jogos também que eu coloquei nesse estojo. Então esses jogos, os jogos africanos entraram na minha vida por estar no momento certo, no local certo, e também gostar do conhecimento disso, né? E se apaixonar pelo projeto. Quando eu vou a escolas e eu vejo as crianças utilizando. Às vezes a gente vê um projetinho lá de uma escola que comprou 10 tabuleiros, a gente vai na escola e tem 20 crianças jogando, cara, arrepia, cara, sabe? Falar disso. Emociona, porque você vê, tipo, o seu trabalho ali, as crianças jogando. É demais. Por exemplo, esse jogo da Mancala, velho, tem, às vezes, o festival. Teve no final do mês agora, dia 29 de novembro, teve o festival da Prefeitura de São Paulo. Não eram todos os meus tabuleiros, estavam ali, como eu falei, teve outras empresas que forneceram. Mas ali a gente tava vendo, tinha 300, 400 crianças jogando jogo de Mancala. Então tinha alguns tabuleiros meus ali, e você vê fazer parte de um projeto assim, então você se apaixona por isso, sabe? De ver as crianças tendo essa oportunidade. E esses jogos desse projeto, eu amo falar dele, cara. Se eu puder aqui, eu vou falar 3 horas de quanto é
é uma conquista para mim falar, eu estive desde o começo nesse projeto, como é uma conquista poder falar, eu acreditei, a nossa empresa acreditou, como é importante. Eu me emociono de falar, porque assim, você dá a possibilidade da criança da periferia vivenciar a experiência de ir para um torneio de jogo de tabuleiro. Primeira coisa, um jogo de tabuleiro, ela jogar um jogo de tabuleiro, né? Claro, é política pública. Primeira coisa, um jogo de tabuleiro. O segundo, ela ir poder pegar um ônibus e ir com os amiguinhos, vivenciar um dia de ir para um campeonato, cara, isso não tem preço. A gente colocar a criança, e quando a gente fala sobre educar a criança não só para fazer continha e escrever, mas é também formar um cidadão que se sinta acolhido pelo mundo. Porque isso são coisas que só o filho do rico poderia ter até alguns anos. Porque você via lá, olha, tal escola particular, o menino, e eu não estou demonizando ser rico, tá, gente? Eu tô falando assim, eu estou falando como é bom poder a oportunidade chegar para todos, entendeu? Então você vê a criança podendo pegar, voltando, né? Então, filho do rico, da escola particular, ele foi pro campeonato de matemática. Pô, isso eu acho lindo, cara, a criança poder ter essa vivência. E quando a gente fala que a criança de periferia pode ter isso, e eu faço parte, nem que seja uma pequena engrenagem, mas eu fiz parte desse projeto, então é apaixonante, entendeu? É o que eu falo. Quando a gente comentou, você falou agora há pouco sobre um legado. Sim, é um legado que eu tenho da minha vida, assim. Eu falo, hoje em dia, eu sou um cara que fala assim, eu tenho um projeto que transformou muitas vidas, que deu oportunidade para muitas crianças, assim. Eu faço parte. Não sou o criador desse projeto, nem quero o rótulo, o André criou, não. Mas eu faço parte. E hoje em dia eu levanto essa bandeira desse projeto com muito amor, assim. Eu tento tocar esse projeto, eu tento manter as características originais do projeto para poder falar poder falar assim, ó, ele é assim, ele tem um porquê da peça ser assim. Que outras empresas fazem esse tabuleiro, fazem assim, mas elas fazem pensando comercialmente. Eu penso comercialmente, mas eu sou apaixonado pelo processo. Então, assim, eu quero que o produto tenha uma característica. Então, assim, às vezes eu até tomo um prejuízo no projeto, assim, que eu falo, se eu fizer assim vai dar um trabalho da penga, eu não vou poder cobrar tão caro quanto é o trabalho. Mas tudo bem, eu vou vender a um preço que eu não tenho tanto lucro, mas eu vou fazer com que ele se mantenha original, que ele possa passar a mensagem do projeto, né? Então, foi isso, local certo, hora certa, com o projeto certo e o know-how certo.